boxeador não é burro, cara. Boxeador não é burro. Você faz musculação de pescoço pra poder... Cara, quando eu lutava, sim, bastante, né? Era pescoçudo, agora não. Era cabeça e ombro e trapézio, tudo junto, agora não. Fui técnico da seleção brasileira feminina de boxe amador. Gabriel, como dentista, o que acontece com a boca de uma pessoa quando ela toma uma porrada? Olha, se não tiver com um protetor e principalmente com o protetor adequado, vai ter um estrago, né? Além de você poder fraturar os dentes, né? Ter ali uma perda nesse sentido. O mais perigoso é uma fratura óssea, né? Uma fratura de mandíbula ou o côndilo, que é a parte da mandíbula que faz a articulação, sem contar os ossos da face ali, isso é o maior pepino, né, cara? Caramba. E esse negócio do protetor, porque não tem os protetores... Protetor bucal. Mas tem vários que são de tipo genéricos, né? Uhum. Cara, você tem que usar o teu específico, que normalmente o dentista faz ali pra você, que é aquele sim que vai te dar a proteção que você vai precisar, entendeu? Se não, um abraço. Mesmo com o protetor, se você tiver com protetor genérico, você acaba sofrendo algum tipo de fratura, dependendo do golpe, alguma coisa assim. Uma lesão pode ser séria até. Acho que foi o Mike Tyson que falou uma vez que todo mundo tem um plano até levar uma porrada na cara, assim. Ou quebrar o primeiro dente, né? Sério? Eu quebrei 3, dá pra ver aí, ó. Caramba! Mas isso foi no meio da luta, e aí? Você sentiu na hora? Em treino mesmo. Em luta mesmo só um. Quebrei em treino mesmo. Minha mandíbula é um pouco mais pra frente, tanto tomar soco, né? Mas enfim, é legal você entrar nesse assunto aí. Você toma uma porrada na cara, o que acontece? O cérebro dá uma quicada? Dá. Não é legal, né? É o chamado chicote, né? Isso aí, pra quem estudou, fez curso de arbitragem, é chamado a cabeça dá o chicote, né? E tem que estar bem, né, cara? Senão, chão. Você faz musculação de pescoço pra poder ir pro ringue? Assim? Cara, quando eu lutava, sim, bastante, né? Era pescoçudo, porque agora não. Era cabeça e ombro e trapézio, tudo junto, mas agora não. Parei. Essa semana eu vi uma versão do TikTok fazendo exercícios com o pescoço para fortalecimento e tal. Só que eu não sabia que existia isso. Eu pensei que a pessoa maluca, ela colocava um peso na testa e ficava forçando. Então, legal, existe de verdade. Você já viu aqueles de Fórmula 1? Os pilotos, daí com G. uma máquina, por causa da força G, que eles ficam puxando, assim, é uma força violenta, tanto que o pescoço dos caras são... Sim, tem que treinar muito. Tem que treinar muito, musculação, né, no caso, né? Sim. Fazer trapézio também, deltoide, é tudo junto, é tudo uma interligação aqui. Tem que fazer. Nossa, legal. Então, outra coisa que eu sempre tive curiosidade de saber é... A gente vê nos filmes, né? A galera tomar uma porrada na cara e daí levantar e tá tudo bem, ou mandar bate outra. O que acontece com uma pessoa quando que ela toma realmente um... Cara, eu já perdi por nocaute, né? Não é legal. Você não sente nada na hora que você vê que você tá no chão, entendeu? Mas já aconteceu em tá no meio do combate, cair, levar um knockdown, levantar e ir de boa, entendeu? Mas quando você vê num filme, assim, qual que é o que não, mas filme é diferente, né? Filme é diferente. Pô, tipo o Rocky Balboa, tá dizendo? Pô, eu comecei a treinar um pouco por causa dele, né? Ah, sério? Mas é diferente. É totalmente diferente. Mas em luta mesmo é outro papo, né, meu? Tá louco? Onde o filho chora, a mãe não vê, né? Entendeu? Qual é a coisa que as pessoas mais têm curiosidade, te perguntam quando que elas descobrem que você é boxeador? Por exemplo, eu tô fazendo um curso, né? E hoje, né, que é o segundo dia do curso lá, o professor... Você faz o que, Edson? Eu falei, eu sou ex-boxeador. Ah, nem percebi. Tá na cara. Tá na cara, entendeu? O pessoal percebe. Não adianta. Eu não sei. Sempre quando ele anda comigo, eu falo, pô, cara, sacanagem, mano. Pô, todo mundo vem falar que você é lutador. Eu não sei porquê. Na rua todo mundo fala. Todo mundo campeão. fala. Mas é só cara de mal, só. Gente boa pra caramba. Quando você assiste algum filme, assim, você fica meio... Você assiste com outra visão, você fala assim, pô, isso aí tá muito falso. Isso aí... Rock Balboa, né? Mas você fica... Mas você curte o filme ou você não, fica meio curto demais. assim? Eu fico pilhadão, né? Por exemplo, eu vi o Creed, né? O primeiro no cinema com meus filhos. Eu ficava suando. Entendeu? Você ficou louco. Inclusive o Creed, as lutas é legal, cara.
As lutas não é igual o combate normal mesmo, mas é parecido. Uhum. Massa. É legal. E na minha opinião também, Pô, como é que ele chama mesmo? Adonis... Não, Adonis. Michael B. Jordan, ele faz um boxeador melhor, bem melhor, né? Que o Stallone. Só que como ator, o Stallone é melhor, né? Entendeu? Ele fez em alguns dias só o roteiro, né? Pouquíssimo tempo. Ele criou e convenceu a galera. Michael B. Jordan? Não, o Stallone. Ah, o Stallone. Rock. Pô, você vê, né, cara? O cara ganhou o Oscar. 1979? Eu não lembro. 77? Acho que é por aí. Não, 77, o ano que eu nasci. Cara, quem que ia acreditar, né? Que o cara que não fala direito, não é um galã, ele ia conseguir se tornar um ícone, né? Se tornou um ícone, é verdade. É proibida a música do... Porque, sabe Ghost, o Fantasma, que tem aquela... Oh, my love. Geralmente nos estúdios onde você trabalha com argila, assim, é proibido cantar aquela musiquinha. Pode a música do... Cara, a gente enjoa de tanto escutar aquela música. Tem um personal meu que treina comigo, né? O Afonso. O apelido dele é Balboa. Toda aula quase ele pede pra colocar essa música. Eu não aguento mais. Que massa. Não aguento mais. É. Off Tiger? Off Tiger. Off Tiger. Meu Deus. Não aguento mais. A Burning Hog, beleza. Né? Essa é boa. Essa é do 4, né? Essa do... É, com o Drago, né? Com o Drago. Oi, Menina de Ouro, o que você achou? É, mais ou menos, né? É um filme romance, né? Legal, né? Mas filme de ação também, legal, mas tem filmes melhores. Você assistiu Hurricane no Furacão? Não. Nossa, Não? Aí, a outra. Esse é bom. Mas eu tô me sentindo culpado agora. Lá também. De quando que é esse filme? Eu fiquei... Pô, cara. Faz tempo. Faz tempo já. É, não mas consigo é precisar muito o ano. Muito bom. Mas, na minha opinião, Denzel Washington deveria ter ganho o Oscar nesse filme. Não no... Claro, ele ganhou no... Do mafioso, acho. O mafioso lá, o dia de treinamento. Merecido, mas nesse daí, irmão, inclusive, é uma história super real, né? Sobre a história do Rubin Hurricane Carter. O cara ficou 19 anos preso por um crime que ele não cometeu. Meu, de chorar o filme. De chorar. Assista. Vai gostar. Assista. Hurricane ou Furacão. O Bob Dylan fez um som, né? Uma música especial para esse filme aí. A música tem 7 minutos e pouco, né? Muito bom, cara. Muito bom. Massa. Você acha que os influencers, os filmes, eles fazem bem pro esporte? Eles trazem, assim, mais pessoas interessadas? É bom. Até a página 2 ali, né? 1,5, né? Porque é perigoso, né, cara? Boxe é um esporte de contato, meu. Eu tenho não lesão, mas eu tenho algumas coisas oriundo do boxe ainda, entendeu? Minha cabeça dói até hoje. Então, tipo assim, o pessoal tá entrando nessa daí e não sabe o quão perigoso é. Entendeu? Você pode morrer, meu. Você pode subir no ringue e... Entendeu? Você pode ter contraído uma lesão no treino e chegar lá na hora, levar uma e falecer. O pessoal, isso aí não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. Porque eu vejo muitas pessoas procurar o boxe pra tentar melhorar a questão de soco, mas a pessoa... Chamado boxe social, né? Ela foca em MMA, alguma coisa, quem pega pra lutar, assim. Essa junção das coisas, intersecção das coisas, isso é bom pro boxe? É ótimo. Eu vou convidar vocês aqui a vender meu peixe já. É ótimo, pô. Perda de peso, cabeça, né? Psicológico, entendeu? Claro, boxe social, você não vai sair na mão todo dia, entendeu? Ajuda também na parte hormonal da mulher, né? Em relação à menstruação, que a mulherada já se ligou nisso daí. Os maridos, né? Agradecem. Ajuda um monte de coisa. Entendeu? Muito bom. Só dá porrada na raiva. E na criançada também, pô, a parte psicológica da pessoa, a parte de confiança da criança também, entendeu? Lá no Box Kids tem algumas crianças lá que infelizmente tem TDAH, tem autismo. Pô, os pais chegam depois da aula, meu, obrigado. Entendeu? O pessoal tá se ligando nisso daí também.
o esporte, né? O boxe não é só pra competição, é pra... Né, é um cotidiano ali, é o social, né? É o chamado boxe social. Né? É, entendeu? Pra saúde, né? Pra saúde. Tem a questão do nível, que eu acho que é o que você estava perguntando, né? Se acrescenta na... Tem uma questão do esporte, né? Que ele pode ser adaptado, principalmente pro MMA. Mas o boxe como saúde também, que é o que a gente trabalha mais na academia, né? É o boxe social. Então, ele auxilia bastante quer emagrecer, né? Assim, desestressar. Então, o boxe é uma atividade, sim, que faz... pode fazer parte do seu dia a dia, na saúde, não vai ficar... Não precisa nem usar protetor bucal, né? Na aula, porque tem contato físico. Porque é um esporte de combate, então tem contato, né? Mas o contato ali com o atleta, quando você vai... você quer lutar, o sparring é o último, né? Você vai fazer, você tem toda a parte de preparação física, exatamente, desenvolvimento técnico ali, né? Então o sparring é o último, porque porrada na cabeça é complicado, né? Por isso que eu abomino demais esse pessoal hoje em dia que tá fazendo esses campeonatos em quadra de futebol. Futebol. Entendeu? É perigoso. É perigoso. Porque, tipo assim, eu tô no boxe desde os 10 anos, irmão. Eu falo desse esporte, bem do esporte, porque me ajudou em muito, né? Me ajudou e me ajuda até hoje. Demais, cara. 24 horas por dia. Entendeu? E é muito difícil. O pessoal ainda me marginaliza ainda. Entendeu? O pessoal me olha, tipo, esse negão aí. É o osso meu, e meu estereótipo também, entendeu? Caramba. E depois de tanto tempo que a gente tá conseguindo ótimas coisas, boas coisas, aí vem uns caras colocar luta em quadra, sem proteção alguma, sem protetor bucal, às vezes sem capacete, Sem não é? capacete. Numa quadra de, sabe aquele grama sintética, ou enfim, é complicado. E as crianças, elas... Que idade que elas começam, mais ou menos? Então, o Box Kids lá tem criança de 5 anos, 6 anos. Cara, começa com 6. Mas elas conseguem assimilar bem que aquilo ali é tipo um esporte, que não é pra ela sair brigando. É mais lúdico, né? Boa então, pergunta. A gente consegue... Como a arte marcial em si consegue dar esse direcionamento, né? Canalizar essa hiperatividade que as crianças têm. Então consegue extravasar isso lá. Mas claro, gostoso depois. A gente consegue ir já inserindo algumas coisas do boxe, né? Então é uma aula bem diferente da aula que a gente faz, né? Ali para os adultos. Então a gente coloca elementos do boxe, mas é mais lúdico, assim. Então é mais brincadeira do que aula, né? Então daí a turma lá de 6 até 10 anos, aí com 11, 12 já consegue fazer um treino, algumas partes do treino para os adultos, né? E daí já é parte mais técnica. Já tem uns já. Né? A gente tá conseguindo agregar. E parte técnica, o cardio pega bastante, então o condicionamento físico trabalha muito no boxe. A Universo é uma das maiores instituições de boxe do Brasil, né? A Universo Boxing é a nossa academia, né? Que nós... 3 anos. 3 anos agora, né? Antes era Foreman Boxing, né? Que era ali situado ali na Jardim Social. Daí depois nós já tínhamos uma ideia de montar uma academia. Só que o Foreman Boxing não deu boa, né? Por uma série de coisas, inclusive depois ele pode falar. E a gente acabou montando a Universo Boxing, né? A história vem desde a Foreman Boxing, né? Que é Edson Foreman por causa do George Foreman, né? Sim. Só que aí, como o cara tem negócios aqui, quer dizer, tinha, né? Porque faleceu, mas ainda fica a marca, a gente não conseguiu trabalhar a marca Foreman. Por causa, né? Na hora de registrar... Foreman Grill, né? Mas porque o nome dele vem do boxe, né? Então a gente tá trabalhando com boxe. Foreman Grill, isso. Não deu boa. Daí aí a gente escolheu outro nome, mas vem esse trabalho já da Foreman, 16 anos, mais, Foreman, a Foreman Boxing teve 11 anos. 11, então seriam 14 anos aí. Seriam 14 anos. Então é continuidade do trabalho. Daí eu entrei como sócio, né? Já treinava com ele. Treino uns 18 anos aí. Por aí. Tô parado já quase uns 6 meses. Não é mesmo? Mas, enfim, preguiça de voltar. E
Então daí vem o Universo, né? Só que o Universo não é só o boxe social, a gente trabalha com atletas também. Hoje a gente tem um atleta profissional, que é o Black, um amador, que é o Pedro, e então a gente promove eventos também, né? Enfim, Então uma tem a série parte coisas. de alto rendimento lá. Uhum. Né? Outras pessoas também, a gente já passou gente lá que tá no MMA e quer desenvolver o boxe, o fórum vai lá e lapida o boxe também, né? Então a gente... Quantas pessoas praticam boxe com vocês? Mais ou menos? Quantos alunos a gente tem? Aham. Uns 150 alunos hoje, Caramba. ativos. O que já Que passaram legal. ali, ixi, é uma Bem bastante mais isso gente, daí. em Já 3 passamos anos ali. 900 pessoas mais. Né? Mais de 900 pessoas já passaram ali, Uhum. né? Que praticaram por um tempo, pararam, né? Então gira bastante. Ah, legal, legal. A gente estava falando sobre protetor bucal mais cedo e falando sobre a questão do perigo do perigo de você não estar preparado e participar de um evento assim, né? No início do boxe, se praticava mão limpa, certo? Livre. Sem luva. A luva, ela serve para proteger o rosto de quem tá apanhando ou a mão de Ótima quem tá pergunta. batendo? Ótima pergunta. Ela foi criada para proteger as mãos e não a face, a cabeça, enfim. Porque a cabeça é dura pra caramba, né, meu? Entendeu? E se não usa ela? Ótima pergunta, por quê? Porque agora eles voltaram aos primórdios, né, mano? Tão Tem fazendo um boxe evento sem do luva, boxe mano. sem luva, né? Mas não é perigoso quebrar? Quebra? Dedo, Ah, mão? quebra? Mas estão fazendo, tipo, A luta oficialmente? assim? oficial, Aham. oficial. Tem Poderia ter colocado uns vídeos federação, aí. tudo. Sério mesmo? Os caras passam, acho que a bandagem só no pulso, né? Uhum. Aqui, pra fechar A o parte pulso, aqui, ó. aqui é limpo. Nossa. O Maldonado, né? Uhum. Caipira de aço, que lutou no UFC. Nossa, esse cara, eu sei Sabe? desse cara. Sei, esse Então, cara, amigo do esse cara fórum. é o que sabia apanhar, não era o cara lá que O aguentava direto os Não, porradas. Maldonado é mas, louco, mas é guerreiro, mano. É Ele é esse aí. demais. Só que não é legal, né? Mano, Ó, o Verdun e o Cigano lutaram. Aí tem até o Verdun falando Uhum. que é outra tá parado. luta, Que né? loucura. E a luta às vezes acaba que o cara não É. aguenta dar soco Acaba na acabando cabeça. doendo, Não. né? É a mão. Com o rosto. Aí é impossível o cara acabar a carreira e não ter sequela. Eu sinto É. dor na cabeça um pouco ainda até hoje. Imagine... Ah, mas você tá bem, cara. Uhum. Não, você Você tá com bem. quantos anos agora? Eu sabia que ele tinha. 47. Dá pra ver pelo cabelo branco. É. Como morrer. Famoso. Não, mas ele tá bem, cara. Ele lembra o nome de filme, Exato. né? O nome, Acabei o de lembrar ator, muito. o diretor. Eu sou É? meio nerd, mano. É, eu sou então, meio... tá funcionando na cabeça. Pouquinho. Nas músicas também. Eu sou o Gabriel. Esse aqui do meu lado é o Gil Zilk. Esse é o Capivara Talk. E o Capivara Talk é um podcast de curiosidades, de conversa fora das bolhas. Hoje a gente está conversando com o Edson César, mais conhecido como Foreman. O Edson que é campeão brasileiro, bicampeão paranaense e é campeão da Mundo Hispano, né? Mundo Hispano, exatamente. que ele vai Da explicar WBC. para a gente o que é essa categoria. E também é diretor da comissão. Febox Do BR, Paraná. Né? Uhum. Diretor técnico. E explica pra mim, cara, o que você... A gente estava falando ali, né, do boxe sem luva, né? Do boxe. Que tipo de lesão que o atleta... O que mais acontece de lesão durante a carreira do atleta? Uhum. É o que? É das lutas, dos treinos? É costela? Ou não? Infelizmente é demência pugilística, né? Infelizmente, é o que pode ocorrer. Devido aos treinos, muito treino, né? E primeiramente, obrigado por eu estar aqui, obrigado pelo convite, imensamente agradecido. Então, costela também quebra, eu já quebrei, e a cabeça, né? Infelizmente. Por isso que a gente tem que estar fazendo sempre exames periódicos, né? Sobretudo se você for profissional. Entendeu? Inclusive após as lutas, né? Que antes das lutas, depois das lutas também. E dá um tempo de um treino para o outro, né? Entendeu? Até para fazer sparring. Sparring é o combate mesmo. Digamos que era luta simulada, mas com contato, né? Para as lutas.
Entendeu? Mas eu pergunto isso, Edson, porque assim, a gente vê cada vez mais nos outros esportes, tipo futebol e tudo mais, protocolos anticoncussão, né? Eu sei que não tem como fazer isso no boxe, né? Porque o objetivo do boxe é você atingir o adversário ali. Mas isso também teve uma preocupação maior no boxe? De cuidar com isso? Isso está crescendo também? No boxe amador, você tem a contagem protetiva. São 3 rounds de 3 minutos por um descanso, né? Então, se entra um golpe mais contundente, o atleta projeta a cabeça para trás, o árbitro tem que abrir contagem. Essa contagem no boxe amador não desconta ponto, né? Mas ele tem que ir até 8. Então, já é um protocolo para proteger o atleta, né? Então, no boxe profissional também mudaram, né? Tem a questão dos rounds, que o Fórum pode explicar melhor ali. Se você cair 3 vezes num round, encerrou a luta, né? Entendeu? E também tem o bom senso do árbitro, né? Que às vezes falha um pouquinho. Mas você tá olhando ali, o atleta caiu, infelizmente caiu, teve um knockdown. O nocaute é a queda e não volta mais. O knockdown é quando ele cai e levanta, né? Daí o árbitro ele tem o bom senso, né, as manhas ali de olhar o pugilista e ver se ele tem condição ou não de continuar, entendeu? Tem uns que tem, outros não. Outros não. Infelizmente. Não, Infelizmente. E antigamente eram 15 rounds, né? Antigamente era no profissional. Na real, nos primórdios da história, mais, né? Não tinha limite, né? Não tinha limite. Era até um cair e desmaiar. Isso. Depois 15, né? E agora é 12 rounds, né? 12 rounds é para título internacional, 10 rounds é para luta internacional sem título, 8 rounds é para título estadual, 4 rounds é para estreante, 6 rounds é pra quem já não tá mais estreando e já tá lutando, enfim. Entendeu? Falando sobre essa questão do como funciona fora do Brasil, você teve algumas experiências fora do Brasil. Você lutou na Itália, você treinou e viveu na Alemanha durante algum tempo. Alemanha. Como que foi, assim, porque eu imagino que você saiu de um Brasil com um cenário de boxe, viveu fora, lutou fora e voltou aqui com outro cenário diferente, assim. Como que foi esse processo? A cabeça abre, né? Pra uma série de coisas. Tanto a parte de treinamento, parte de sparring, a parte de treino mesmo, entendeu? E o lado técnico, cara. Você pensa, nossa, meu Deus, outro mundo, entendeu? A tua cabeça abre. E graças a Deus também eu fui como treinador. Há cerca de 2 meses atrás, né, eu estava na Sérvia. Fui técnico da seleção brasileira feminina de boxe amador. No Mundial da AIBA. Que pra mim foi uma honra. Olha só como Deus é louco, né? A minha última luta na Alemanha foi em Düsseldorf em 2019. Aí, pra completar, dia 16 de março, eu tava na Sérvia, enfim, na Europa ali. Tá me arrepio. Deus é muito louco, cara. Muito louco, muito louco. Foi eu tenho que até colocar mais uma tatuagem aqui agora. Foi minha primeira participação, né, como técnico fora do Brasil, ou seja, na Europa, né? Entendeu? Tô muito feliz sobre isso daí. Enfim. E como que você vê a evolução, assim, do cenário? Porque quando a gente tá falando sobre esse assunto das competições e tal, o risco é que um soco mal dado, um mal recebido, pode jogar toda a categoria embaixo de uma alcunha, né? De uma fama negativa, joga contra todo o trabalho sério de muita gente, assim. Sim. Como que você vê, assim, a evolução e o crescimento do boxe como esporte no Brasil? Cara, tá bem menor que antigamente, mas não tá aquém ainda da Europa, né? Em alguns aspectos, assim, a arbitragem em alguns locais, né? Que tem que ser melhor estudada, melhor trabalhada e melhor treinada, né? Por isso que a nossa confederação agora, CBB Boxe Brasil, tá trabalhando, entendeu? Ele pode falar mais, né? Que ele, além de árbitro também, além de presidente da Federação Paranaense aqui de boxe aqui do Paraná, ele é árbitro também, então tem que trabalhar bastante nisso daí. Agora, e na parte técnica, né, que é a minha área, eu aprendi muito nesse último Mundial, sobretudo em relação a contatos, sparrings, né,
menor numeração de rounds em cada treino, o período, entendeu? Aprendi muito. Apesar dos cursos que nós fizemos, né? Sim. Entendeu? É outro papo, é outra história, entendeu? Eu sempre tive curiosidade, o árbitro, não existe um risco de você tomar uma porrada? Tipo, você precisa ter um Do cuidado árbitro? especial? É, porque Tem. na hora o atleta não sabe o que ele tá fazendo lá. Não, e ele tá no acontece. Tem vídeo, cara, da árbitro levando porrada, você diz? Tem altos? Não, tem. Tanto é que Até pra colocar ele depois. no curso, a gente fez um curso com o Mauro. O Mauro foi árbitro de Olimpíadas, né? Na época que a AIBA, hoje é IBA, é um rolo de sigla esses negócios, cara. Uhum. Mas antes quem comandava a parte do boxe nas Olimpíadas era a AIBA. E teve um escândalo lá, enfim, não tá mais hoje. E o Mauro, que deu o curso pra gente lá pela CB Brasil, que é a nossa confederação hoje, então ele trouxe uma experiência internacional, enfim, e o posicionamento do árbitro, a forma como ele anda, né, também é ensinado assim, tem que manter uma certa distância que você possa alcançar, mas também não se meter no combate ali, senão você leva porrada mesmo, né? Então tem uma forma correta de você caminhar pelo ringue, porque você tem que estar sempre com os dois boxeadores no seu campo de visão, né? Então, no ringue você tem 4 corners, né? Um vermelho, um branco, um azul e um branco. O branco é o corner neutro, onde você coloca os atletas, né? Em qualquer ocorrência em cima do ringue. Então, você tem que estar cuidando dos dois. Então, assim, exige treinamento, exige muita responsabilidade, porque você pode ou estragar o combate, né? Se intrometer demais, causar muita interferência na luta, ou também você pode colocar a integridade dos atletas em jogo, né? Então exige uma responsabilidade. Que é o pior, né? Que é o pior, né? Então, infelizmente. Enfim. Já aconteceu de um árbitro precisar ser substituído por alguma Cara, coisa assim que vocês... Tirando do Mayweather lá, que ele tirou o árbitro do evento. O evento era dele, né? Eu não sei. O Mayweather começou com esses fight views da vida, ou seja, esses... Não, foi o Tyson. Foi? Não? Foi o Tyson. Não foi o Tyson. Foi o Mayweather? Já não sei. Mas, cara, eu não sei. De assim, no meio, assim... Nunca eu precisou. não me recordo. Eu vi um meme, alguma coisa na internet, um vídeo engraçado, que o atleta, ele começa a tentar bater no árbitro e o árbitro luta com ele. Aham. E eu não sei se isso Será que não? é estereotipado, assim, mas foi muito engraçado. Assim, Cara, a gente tem tanto evento, velho, que é sem noção. Que as pessoas, assim, ó, a gente montou uma federação, essa federação vai fazer 2 anos agora. É a FEBOX Paraná, junto com uma confederação lá em São Paulo, que é filiada à IBA, que é internacional, que é essa que eu falei das Olimpíadas. Então, assim, a gente toma todo esse cuidado para que tenha toda a organização, tem a legislação, a lei Pelé, não sei o que, tudo certinho, cara. Mas tem uns malucos que fazem cada tipo de evento que, não sei, cara, não sei se coloca um parente para arbitrar, né? Então essas coisas acontecem, né? Porque daí não tem processo, né? Não tem esse treinamento, que, né, a gente formou em dezembro 15 árbitros, né? A gente usou no nosso evento lá, que foi a Taça Fórum em fevereiro, que foi o nosso evento teste, né? Pra gente fazer outros eventos, então a gente tem esse cuidado. Quando não tem, e a gente vê muito disso acontecendo, que aí, né, o boxe amador é amador por causa que porque os atletas não são profissionais, mas o evento não pode ser amador. Não pode ser amador. Né? Tem que ter um profissionalismo, senão acontece essas coisas, cara. Né? Segurança, né? Segurança da vida da pessoa ali. Porque, cara, você tem vocês têm os rituais do evento, né? A arbitragem. Então você tem a mesa lá onde fica o diretor técnico, o cronometrista, quem tá no gongo. Então você tem um protocolo, a gente segue o protocolo da IBA, né? Então todo o campo de jogo que a gente fala ali, então você tem que respeitar essas coisas justamente para não acontecer situações desse tipo. Mas mesmo tomando esses cuidados, acontece que no nosso evento caiu a coquilha do menino. E aí faz o quê? Ninguém sabia o que fazer. Não tá no regulamento. Sabe? A coquilha... então... Caiu lá, sei lá, 5, 6 vezes, todo mundo ficava... O árbitro não queria pegar. O Reis era o árbitro. Tava sem luva.
E daí faz o quê? Mas você vai Porque fazer o quando quê? cai o protetor, né? O árbitro dá uma advertência. Caiu 2 vezes, o árbitro dá uma advertência, pode tirar um ponto, né? Porque o cara tá de migué ali. Tá, e aí, a coquilha faz o quê? Entendeu? Acontece essas coisas, né? Tem essas surpresas nos eventos. Surpresa aí. Mais cedo, Não, por favor. mais cedo vocês estavam contando pra gente que o box teve uma grande vitória. Vai ter um reconhecimento, né? Como o dia do box. Uhum. Isso é uma luta, cara. Por que isso é? Por que é uma luta? Por que isso... Uma luta de uma vida, né? Porque eu tava falando no início, eu luto desde menino pra ter um reconhecimento no boxe, né? Pra que o boxe seja um esporte profissional e seja reconhecido e tenha respeito. Entendeu? E Você acha agora. Hã? Você acha que o boxe ainda é percebido de forma marginalizada? Demais, assim? pô. Você só falar que. Fala que você treina boxe. Você fala que treina boxe, bate nos outros. Ou vai ficar Ou um retardado. dentista olha pra você, pô, cara, vai quebrar todos os dentes. É verdade, mas. Depois você arruma. Tô fazendo É isso. cliente, Olha, eu vou Quem fazer... sabe eu vou virar cliente dele. Entendeu? Mas. Isso é uma curiosidade. Inclusive, tipo, boxeador briga na rua ou não briga porque a briga não dura muito tempo? Não dura muito tempo, é uma arma branca, não pode, cara. Você pode matar alguém, mano. Tem uns caras que brigam. Tem uns caras que vêm pra cima da gente, Tem uns mas. caras que só treinam pra brigar. Né? Tem gente que tenta testar... Tenta. Tem, infelizmente. Tenta. É, infelizmente. Tem. Acontece. Vai na casa da gente, né? É. Enfim, Tem uns corajosos aí. tem uns corajosos Ficam aí. desafiando. Fica. Infelizmente. E vocês acham que essa ascensão desses... Não sei como é que chama, mas esses showmatch que tem, né? Tipo, youtuber contra um ex-pugilista e tal. Uhum. Você acha que isso contribui pro esporte ou Ó, não? Acho que prejudica a Só na imagem? parte do marketing mesmo, né? Pra Como que poder vocês ser. enxergam isso? Eu acho assim, tem ali o Fight Music, né? Cara, traz o boxe fica na mídia, né? Vamos dizer assim. Mas para nós ali como esporte, por exemplo, né, na formação de atletas, zero. Minha opinião, Uhum. né? Para mim não contribui em nada. Se você não for lá pegar e investir na base, não vai ajudar em nada. Nada. Não tá fazendo nada pro esporte. Você tá enchendo só seu bolso. Como entretenimento, perfeito. Perfeito. Legal, vai lá. A gente pega, claro, né? O esporte né, tá na mídia. As pessoas se interessam por isso, né? Pra querer treinar, né? Tem artista treinando, tá emagrecendo por causa do boxe. Isso acaba colocando em relevância aí o esporte. Mas na formação de atleta, para o esporte em si, aquela essência, né? Vamos dizer, para o olímpico, para quem está lá dependendo disso, vivendo disso, não muda. Uhum. Nada. Nem um pouquinho. Sim. Hã? Nem um pouquinho. Nem um É pouquinho. até ruim, né? Nem um pouquinho. Se não direcionar, por exemplo, o que até a gente discute aí do Fight Music, se desse oportunidade para no evento ali colocar alguns atletas, né, algumas academias para aparecer, né, até como que fala, nas primeiras lutas ali do evento, já ajuda um pouco, né? Já tem um destaque ali, já tem uma relevância. Aí sim está contribuindo de alguma forma. Uhum. Mas se não investir, de fato, tempo e dinheiro, não muda nada o cenário que a gente tem, né? Até pegando o gancho ali que você falou, no dia 22 de maio, que a gente vai ter a homenagem a todo mundo que fez história, de alguma forma, no boxe paranaense. Isso aqui foi até a ideia do fórum, né? Junto ali com o deputado Alexandre Amaro, né? e fazer, e já é lei, virou lei, dia 22 de maio é o dia do boxe no estado do Paraná. Isso Olha que legal, né? Isso é para fomentar, isso é para dar oportunidades. A gente vai fazer, a partir disso aí, eventos, né? Assim que a gente vai construindo, né? Dando oportunidade para as pessoas que estão na base, né? Então, hoje a gente tem essa escassez, né? No Paraná nem se fala, né? Uhum. O boxe hoje gira ali, Bahia, São Paulo. O Rio de Janeiro também tá melhorando, né? Mesmo em projetos do estado, não tem? Não tem. No Paraná? Tipo, porque assim, a gente vê em algumas cidades o estado fornecendo assim aulas de natação e tal, e tal. No boxe não tem isso? Ó, a gente tá começando, assim, muito vai da nossa iniciativa, né?
O Estado tem muito recurso. Hoje abre a possibilidade, mas se ninguém chegar com um projeto lá para fazer, e eu acho que está certo isso, né? Porque senão isso é uma porta aberta para lavagem de dinheiro. Então, se ninguém chega com vontade, com um projeto, daí não tem direcionamento da lei do incentivo, né? Então, a gente pode fazer, a gente está costurando tudo isso, mas é uma burocracia, assim, sem tamanho, né? Então, tem tempo, isso. Precisa um tempo de CNPJ, precisa, né, criar um projeto. Então, é moroso o negócio, né? Mas o Estado, hoje, do Paraná tem um ProEsporte, né? Quer incentivar que os atletas fiquem, né, de outras modalidades, enfim. Então tá colocando dinheiro para incentivar, mas sem projeto não funciona, né? Mas a gente aí tá com... A nossa federação tem esse propósito de gerar essas oportunidades. Tem muita gente boa no Paraná. Tem 2 anos, né? 32 anos. Tem muita gente boa no Paraná. O Paraná é enorme, cara. Eu tenho uma pergunta dupla para fazer sobre isso, Fórmula. O que você faria se você fosse ministro do esporte? E a outra, você acredita que o Brasil cria muitos talentos e desperdiça eles? Eu investiria na base, né? Mas como que você acha que seria o ideal? Assim, seria dar nas escolas? Claro que atleta que já tá feito, né? Eu vou falar do meu esporte, né? É importante, né? Você dá uma ajuda, dá um apoio, mas tem que investir na base, né? É lá que tá os futuros, né? Você investir depois que vira campeão, fácil. Mas onde começa essa base? É com 7 anos de idade? É o que eu tô fazendo agora. Eu tô indo na base. Eu tô no início num projeto social agora no Clube da Gente, na Boa Vista, Bairro Alto. É ali que eu tô investindo todo o meu coração e todo o meu tempo, entendeu? Porque é ali que tá, entendeu? Se não virar lutador, pelo menos um bom homem ele vai virar. É ali que tá o negócio. Você já sentiu isso na pele, né? Conta pra gente. Com certeza, eu sou oriundo de um projeto social, na Prosódio Cruz, né? Com o Rubens San. Inclusive vai ser homenageado também dia 22. Então eu só tô devolvendo aquilo que eu tive, né? Com 10 anos de idade. E se não tivesse esse projeto social, eu nunca ia poder... Eu morava naquela época no Parolim, né? Eu nunca ia poder custear uma academia. Mas, nunca, entendeu? E mesmo depois que comecei a lutar, a treinar, eu tinha que custear luva, bandagem, né, cara? Eu tive, né? E se não fosse o pessoal me ajudar lá no projeto, meu pai, minha mãe, eu tava na roça ainda, né? Entendeu? Então é na base que você tem que ajudar. E não quem já tá lá em cima, né? Ou ajuda quem tá lá em cima já, mas tem que investir na base. Porque é ali que tá o futuro campeão. Se não virar lutador, pelo menos um bom homem ele vai virar. Entendeu? O que você costuma dizer quando alguém te pergunta o que seria a sua vida se não fosse o boxe, se não fosse um projeto como esse? Cara, infelizmente eu tive alguns amigos, né? Até alguns parentes que morreu com tráfico, cara. Eu não sei se eu viraria uma coisa assim. Sei lá, cara. Não sei, eu era meio nervoso, né? Eu era meio revoltadão. O boxe meio que me doutrinou, né? Ser um cara mais centrado, um cara mais calmo, entendeu? Eu devo muito ao boxe, né? Devo minha vida ao boxe, entendeu? Tudo pra mim. Nossa, que legal. Eu fico extremamente impressionado quando eu vejo um pouco mais sobre a tua história. Eu até convido aí a galera que tá assistindo agora a pesquisar um pouco mais sobre o Fórmula e sobre as coisas que ele já fez. Dá pra virar livro, né? Não é mesmo? Eu vi no... o Anjo tá só me enrolando. Na Wikipédia lá. Mas, assim, eu imagino que é fácil a gente contar as histórias de vitórias, né? Mas muitas vitórias acontecem quando a gente tem uma derrota numa luta, porque tem os maiores aprendizados. Teve alguma, assim, que foi, tipo, cara, alguma derrota? Mexeu comigo. Uma derrota que você sentiu... Amadorismo, eu tive algumas, né? Eu demorei 3 lutas pra ganhar de um atleta de Sorocaba, inclusive na minha terra natal, né? Eu tive uma não derrota, um empate em Misiones, província da Argentina, que quebraram minha costela. O primeiro nocaute, né? O primeiro nocaute não, o único, né? Que eu tenho na carreira também, que foi osso contra o Lubos Suda, o tcheco, na República Tcheca. Você levou esse nocaute? Levei. Ele tá perguntando derrota, eu tô falando. Ah, tá. Porque aquela luta, essa última que eu citei, demorou, sei lá, uns 4 meses pra eu voltar ao meu normal. Eu fiquei em depressão, né? Eu odiava perder. Entendeu? Mas eu acho que
a grande mudança que acontece é você vencer a sua cabeça depois disso. Vencer pra a você cabeça e voltar. você ir mudando tua forma de agir, né? Mas só que isso daí, cara, é impressionante que você mandou bem. É nas derrotas que você aprende, mano. Pô, o Romário, ele fala uma parada, a vitória fede, a derrota fede. Fede, mano, pra caramba, entendeu? Mas eu aprendi muito, né? A ser o cara que eu sou hoje. A ser o professor, o mestre que eu sou hoje, né? De repente o sócio que eu sou hoje, né? Entendeu? O empresário, enfim. Isso molda a pessoa, entendeu? E todos os caminhos me levou a isso daí. Eu aprendi muito. Passa pela cabeça do atleta, tipo um atleta de alto rendimento que nem você, quando tem uma derrota, mesmo que não seja tão chocante, mas assim, quando tem uma derrota, pensa assim, passa pela cabeça se você... Parar? Eu vou conseguir... Não. Se eu vou conseguir vencer de novo, assim, isso fica martelando ali na tua cabeça, assim, essa é a primeira... Essa daí que eu citei do nocaute, eu pensei bastante. Mas, graças a Deus, logo depois eu consegui 2 nocautes na sequência. Mas demorou um pouco pra eu tirar aquilo da cabeça, né? Porque, inclusive, nós estávamos falando de árbitro, né? Do árbitro ver se você tá bem ou não. Inclusive, eu caí, eu até mostrei pra você, né? Eu caí e eu tava bem, cara. Eu falei, vambora, vamos continuar, eu tô bem. Ele falou, não. Vai ver, eu não tava mesmo, né? Mas na minha cabeça eu tava. Nem acordado. Você achou que tava acordado. Vai ver, eu tava, entendeu? Ele pegou e... Não, chega, entendeu? Foram quantos anos de carreira profissional? A última luta foi em 2019, né? Eu tô com 47, não sei muito bom. Mas vamos lá, a matemática não é comigo. Tô com 47, foram quase 30 anos, né? De luta, calcule. Eu comecei a treinar com 10, lutar com 14. Ganhei meu primeiro campeonato importante com 16 anos, né? Em São Paulo, na Forja de Campeões. Enfim, foram quase 30 anos de luta, meu. E de vida de luta aqui, dentro do boxe mesmo, acho que vai fazer o quê? 40? Não, vai fazer 30 e... Vai fazer 35, 36, né? É isso aí. De luta mesmo dá quase 30. Entendeu? Calcule quantos rounds de treino e quantos rounds de luta ali dentro. Ali. Foram 14 lutas para estrear amador, 38 como amador e 53 como profissional. 32 nocaute no profissionalismo. Calcule. É alguma porrada, né? Quanto tempo mais ou menos um atleta ele se prepara para uma luta? Para um combate? Em média, assim. O atleta amador tem que se manter ativo, porque a luta é 3 rounds só, entendeu? É claro que o teu mestre, o teu treinador tem que ver se você tá bem após uma luta ou não para fazer a próxima. Então ele tem que se manter ativo. Se não com sparring, pelo menos a parte física, entendeu? Junto ao preparador físico. O atleta profissional é periódico, né? O atleta profissional, dependendo de se for 4 lutas, 6 lutas, 8 lutas, 10 lutas ou 12 lutas. Cada luta, cada round, participação de rounds é o tanto que você tem que fazer de sparring na academia. Então, tipo assim, um camp para uma luta de 10 rounds é 2 meses e meio, quase 3. Para uma luta de 12 rounds é 3 meses e meio, entendeu? E tantos sparring, dependendo de com quem que você vai lutar. Entendeu? Se é um cara mais alto, enfim, é uma série de coisas. Entendeu? É um xadrez em movimento. E vocês desmiuçam o adversário até o final. Exatamente. A galera, vocês estão acostumados a ver luta em vídeo. Você acha que é só chegar e... Não é, mano. É uma série de coisas. É um xadrez em movimento, pô. Você tem que estudar teu adversário, se ele é alto, se ele é mais baixo, se ele é canhoto. Nossa, canhoto é uma desgranha pra lutar. Você tocou num termo, eu vou desviar um pouquinho o assunto. Não sei se vocês já ouviram falar, ou se você já ouviu, Gil, o boxe e xadrez ao mesmo tempo. Ah, eu vi. Nossa, Cara, eu não vi. Não viu? Eu vi os caras bebendo e saindo na mão. Não, agora com xadrez tem uma modalidade que é assim, tem o ringue lá, e os boxeadores vão lá, lutam um round, acabou aquele round, bota uma mesinha, 2 cadeiras, o tabuleiro de xadrez, eles começam a jogar, deu tempo, tira e vai.
E não é maluquice. Mas você vê que isso é viável? Você conseguiria pensar pra jogar xadrez depois O de problema uma... é jogar xadrez com a luva. Acho que não, né, cara? Mas o atleta de boxe, ele faz alguma coisa além do que se treina na modalidade? Ele pratica outras atividades? Musculação? Uhum. Corrida. É isso. Uhum, corrida, parte... parte... Sobretudo a parte de musculação também hoje em dia. Né? Tem a questão que evoluiu bastante na preparação física, né? A gente tem o nosso preparador físico lá, o Reison, trabalha todo, enfim, direciona, né? Que daí você não pode inventar muita coisa, é daquilo que você vai utilizar em cima do ringue. Né? Então tem essa preparação física, tem treino de reação, tem um treino que eu acho legal, você põe os meninos pra rodar, né? Uhum. Isso é pra aguentar soco, né? Isso eu aprendi na Argentina, quando eu morei lá. Você faz ele girar pra esquerda, depois o anti-horário, né? Primeiro vai pra esquerda, depois pra direita. Por girando 20 segundos e jab direto 30 segundos, né? A hora que ele for jogar jab direto 30 segundos depois de rodar, mano, tá tudo girando aqui. É mais ou menos... A gente tá simulando que ele vai sentir depois de tomar um soco no queixo. Né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não é bem assim, não, porque às vezes não dá tempo, mano. Entendeu? Não dá tempo. Então, tipo, você gira à esquerda, tanto tempo, 20 segundos, depois jab direto, É muito louco, cara. Você ia achar engraçado. Mas é muito louco. Entendeu? Pra quem tem... Como é que chama? O que é? Como é aquela doença? Conserta, né? Ou espandenga de vez. Você gira pra um lado, gira pro outro, tanto, e jab direto. Muito louco. Quando você vê a criança começar, você deve perceber que ela não tem coordenação motora e tal, e aí você vê ela evoluindo, assim. Quando você nota, assim, cara, esse cara aqui, ele vai ser um talento, assim, ou não dá pra... Cara, depois dos primeiros sparrings, né? Mas tem criança que chega na academia ou no projeto lá. Chegou um menino lá semana passada, o Miguel, que é o nome do meu piá. O piá tem uma marreta na mão, eu segurei Normalmente eu seguro de boa a manoplinha ali pra criança, né? Ele meteu a mão, minha mão foi bum! Falei, caramba! Pô, tem acho que 10 anos, moleque, desse tamanho, não é tão grande, né? Mas tem uma mão pesada aqui, pelo amor de Deus. Então você vê, pô, se tá aí um piá que se quisesse lutar, ia dar bom. Porque sem treino o piá tem mão pesada, imagine, entendeu? E tem uns que leva tempo, né? Mas qual que é o elemento, assim, que faz a grande diferença? Porque, por exemplo, no atletismo, o que importa é a sua capacidade de absorção eu acho que é VO2, a absorção de oxigênio, né? No boxe é um aeróbico praticamente ali, né? É anaeróbico, anaeróbico no boxe. Muito louco. Mas essa parte da respiração do oxigênio, ela é tão importante quanto a força, ou os dois são muito importantes? É tudo junto, é tudo união, né? É importante, por isso que corre, né? Uma parte fundamental do treino do boxeador é a corrida. Pra você ter resistência, né? Pra aguentar, sei lá, 12 rounds. 12 rounds, cara, calcule. Quanto que você corre? Faz as contas aí, 12 vezes 3 dá 42 mil? 12 vezes 3, 36. 12 vezes 3? 36. 36 minutos dando porrada e levando porrada. Mas é muito estranho, porque quem vê de fora é uma coisa. Há uns anos atrás eu pratiquei arte marcial. E aí, quando tinha esses treinamentos de luta, assim, 1 minuto parecia meia hora. Porque eu tinha que ficar lembrando, respira, porque você esquece de respirar. Né? Você fica tenso ali, não respira. Não, porque você vai lembrar de respirar quando tá vindo uma mão na tua cara. Falta só 1 minuto. Né? Você não respira, vai queimando tudo ali. Tem que estar bem. Nossa, Por isso que o camp, né? O camp é o chamado período de treinos, né? Tem que ser bem feito. Tem uma hora que vira uma chave que se alguém vir te dar uma porrada não dá mais medo, tipo, eu vou lidar com isso, eu vou esquivar, eu vou receber... Você fala dentro do ringue ou fora? Na vida. Vida? Se alguém desse uma... Cara, eu tenho medo de mim, mano. Da tua reação, da tua resposta. Tem medo de mim?
Porque machucar alguém, né? Não é legal, né? É que o teu mínimo, né? A tua Nossa, base meu Deus, cara. Às vezes eu vou brincar com ele, machuco ele. Ele, você vai abraçar, ele Eu quebra vou abraçar, ô irmão, ô, que saudade. Pô, Isso. ô, mano, sai daqui. Ele quebra as coisas, assim, que ele pega, ele não tem noção da força dele. Eu tenho Mas medo eu acho que ele anda na rua, ele olha assim, isso aí eu bato, isso aí eu bato. Não, eu tenho medo. Não, sério mesmo, eu tenho medo, cara. Sério mesmo, eu tenho medo. Mas o medo que você tem é pela sua potência e capacidade física, não é pela perder a cabeça, ficar nervoso e reagir no trânsito. Não, é porque daí a gente tem que se defender, né? A última vez que isso ocorreu, eu não vou falar o quê e onde, por quê, eu tava me afastando. Pra não ter contato. Eu tava assim, mano. A pessoa decidiu E visitar. não deu bom, mano. Depois eu liguei pra isso aqui, mano. Irmão, deu ruim, cara. Deu ruim. O cara veio na minha casa, velho. Daí ele falou, pô, o cara foi na tua casa, velho. Você queria o quê? Não, ele pediu, ele foi pra... porque pediu. ele queria isso aí, né? Eu tava assim, ó. Não tem daí como não... E às vezes a gente não precisa procurar. O negócio procura. Né? Enfim. Não puxando pro teu lado de atleta, forma, mas assim, falando de uma maneira geral. Se um atleta de boxe ele tivesse que escolher entre ele ser mais forte ou mais técnico, o que ele tem que escolher? Ele ser mais técnico é mais importante ou ser mais forte? O que vocês acham? Pô, isso é muito foda. Responder. Aí é muito relativo, né? Que você vai muito... Você ficou pensando um montão, você tava aí. Não tá, acho que não tá. Você tem a técnica, né? Quais são os golpes corretos do boxe? Jab, direto, né? Golpes retos e golpes curvos, né? Mas às vezes o cara... Fora da técnica tem... A única coisa que a regra exige é que você tem que bater com essa parte da mão, né? Não pode bater aqui, não pode bater aqui. Enfim, o cara, em vez de dar um direto assim, ele projeta mais o ombro aqui, pum, sai mais forte. Ou ele consegue conectar melhor. Você vai adaptando, né? O cara... A gente trabalha muito com questão de categoria de peso. Se desce demais, ele perde eficiência. Entendeu? Mas aí ele vai... ganhar peso, perde velocidade. É isso, né? Aí você tem que ver cada atleta, né? Não dá pra carregar todo mundo da mesma forma, né? Sim. Mesmo na mesma categoria. Então, depende. E a altura influencia muito no boxe? Altura, bastante. É melhor ser mais alto ou é pior? É melhor. Só que nem todos os grandões sabem usar. Isso aqui fica louco, que tem a envergadura, né? Então, o nosso golpe aqui de distância é o jab. O jab é a mão da perna da frente, né? Então, se você é destro, é a da esquerda, se você é canhoto, da direita. Então, esse daqui que dá a distância. Esse aqui no sparring, quando tá os altão lá, fica doido, cara. Os caras não sabem usar. Consegue deixar o adversário, né? Mais longe. Então... Já viu esgrima? Já. Eu falo pra eles, assista esgrima e vê o que você tem que fazer. É aquilo. Acabou. Eles vão trazer uma espada no próximo treino. Não, tipo uma espada. Medir a distância. E girando. E jogando direto na segunda. Acabou. Só que os caras não sabem. Daí os caras pegam e se abaixam. E quer jogar baixinho, igual baixinho. Daí... No infight, né? Toma, enfim, vou falar. Uma coisa, você teve uma carreira muito longa e, enfim, como todo atleta profissional, chega um momento que você tem que olhar e dizer a minha fase aqui talvez seja concluído. E eu ouvi você já falar que envelhecer é muito ruim. É horrível. Me fala como que foi lidar com isso, assim, tipo, ter que aceitar... Porque hoje você se reinventou como técnico, como instrutor, você tá explorando muito bem, assim... toda essa bagagem que te trouxe. Mas houve um momento que você teve que parar de estar à frente no box, no ringue. Como que você lidou com isso? Cara, nos primeiros 3, 4 anos, assim, é complicado, né? Mas quando você porque percebeu... você assim, se imagina lá lutando ainda, entendeu, meu? E aquela frase, né, mano? Atleta e principalmente boxeador morre 2 vezes a primeira quando para de lutar. Porque... O boxe é um protagonismo imenso, cara. Mas você teve que Por exemplo, você calcula você subindo em cima de um quadrilátero com 10, 15, 20 mil pessoas falando o teu nome? Pô, cara, não... Nossa, é muito tesão. Eu falando palavrão. É muito gostoso, bicho.
entendeu? Aí, de repente, pum, nunca mais. Calcule. Então, tipo assim, minha ex-esposa fala, pô, cara, você fica socando à noite, tá louco? Não dá pra dormir com isso aí. Entendeu? É muito ruim, né? E na última luta, foi esse sentimento que eu falei pra ele aqui, ó. Falei, ó, cara, os 10 rounds, né? Infelizmente eu machuquei o meu ombro no segundo round e eu fui o resto da luta com um braço só. Isso na Alemanha. Na Alemanha, em Düsseldorf. Cara, eu vi, por exemplo, eu lutando aqui, eu vi o público, mano, o árbitro. Parece que tava tudo em câmera lenta, né? Daí eu pensava... Não, mas conta como você se preparou pra essa luta. Tomando cerveja no aniversário de 80 anos da minha avó. Louco, né? Daí me chamaram, ó, o campeão africano aqui, ele tá sem visto, não vai conseguir vir pra Europa, você vem? Ah, vou, mano, claro, né? E fui, entendeu? Mas infelizmente, se tivesse bem pra essa luta aí, tinha dado boa. Mas você sabia que seria a sua última luta? Não, mas daí eu percebi que, cara, não dá mais. Eu tô vindo tudo, público, tudo, mas meu corpo não vai. E o ombro também, eu tenho que operar, inclusive. Não ia, daí eu falei, não, chega, acabou. Mas é bom? Não. É ruim demais, mano. Só que hoje você Hoje eu já lido melhor. volta reinventado, porque como técnico, as vitórias dos seus atletas são eu tô vencendo também. E muito, né, cara, porque agora eu entendo a galera, quem tá aqui fora sofre muito mais, irmão. Muito mais, tá louco. Muito mais. Eu tô agora, a gente tá querendo fazer uma parada no aniversário pra gente poder fazer um churras lá, né? Um sparring fest lá pra comemorar meu aniversário. Tô pensando em voltar a treinar de levinho pra fazer com ele aqui. Ele quer fazer sparring comigo. Eu vou descontar as raivinhas eu? Aqui, né? Super bem. Dá uma coragem, né? Não, pode deixar. Tem que treinar, né? Eu quero treinar, eu quero voltar a treinar, perder uns 3 quilos aí pra... Mas não é a mesma coisa mais, tá louco? Não é. E assim, essa foi a gota d'água ali pra você, né? Que você percebeu. Não dá mais. Mas você já tava num processo assim de paro ou não paro, vou insistir mais? Eu já tava no processo, já tava no processo. Já tava no processo. Porque a gente sente, né, cara? Porque, sobretudo boxe, cara, tem que ter muita explosão muscular. Ainda mais na minha categoria. Na minha categoria, os caras têm a mão pesada, tipo, tem a mão quase de um peso pesado, com a velocidade de categoria menores. Calcule o treino que tem que fazer. Às vezes até mais que peso pesado, meu. Tem que ter muita explosão muscular. E eu, no meu biotipo, né, cara, que eu era inteligente, explosivo, só que eu não era agressivo de ficar todo o tempo em cima. Eu caminhava pra o quê? Os teus treinos eram insanos lá. Insano, mano. Quem passava treino pra ele é o Pacholoc. Não sei se vocês conhecem o Pacholoc. Fabrício Pacholoc, sabe? Não conheço. Bota aí na internet depois. Dos caras agora da ele Maromba. em São Paulo, lá, eu fui o primeiro atleta dele. Lá Ele do Cariani, lá, sabe? Sim. Trabalhou com o Cariani. E daí, tipo assim, você não consegue mais ter explosão. Vai diminuindo, daí não dá. Você sente, né? E nessa luta mesmo, tipo, pô, cara, agora eu vou fazer isso. O corpo não vai. Agora eu vou jogar. No corpo não vai, até porque não ia mesmo, né? A mente e o corpo são ritmos diferentes. Mas é impressionante que minha cabeça e meu olhar tava totalmente diferente. Era o melhor da história. Toda a minha carreira. Mas o corpo, né? consciência. Consciência no ringue. Eu chegava no corner assim, tava tocando esse DC, né? Eu curtindo pra caramba, mas no corpo não vai mais. Acabou. Daí eu cheguei no vestiário, pô, tá bom, pai, chega. Já era. A gente tem tempo pra mais uma pergunta? Claro. Vou perguntar pra vocês dois, aí um pensa enquanto o outro responde, se tem, né? Tem alguma coisa que vocês sempre quiseram, que sempre esperaram que alguém perguntasse, mas nunca ninguém perguntou sobre todo esse universo, sobre a carreira, sobre a vida de vocês? Fala isso aí primeiro. Não, mas pergunta e tem que passar uma semana. A gente nunca pensa. Ou alguma coisa que você sempre quis falar e não teve oportunidade, assim, sobre o boxe, sobre o cenário do boxe no Brasil, sobre o universo, o que você sentiu vontade? Cara, sobre o boxe, acho que é questão que acontece, né, com outros esportes, mas o que a gente vem fazendo aí é trabalhar para gerar as oportunidades. Tanto no universo, que a gente ali pratica o boxe social, né?
coloca em contato o boxe com as pessoas que não querem ser atletas, não querem se machucar, quer saúde, mas a gente tem um propósito maior, né, que é ali com a federação, agora a gente tem esse alcance de promover oportunidades, né? Então é um trabalho assim, de muita responsabilidade, é um trabalho que exige muito da gente, né? Porque são algumas relações, a gente depende é empresa do terceiro setor, então depende de incentivo, essas coisas, e o que a gente sente muita falta é de apoio, né? Então, assim, é meio solitário às vezes, né? Uhum. Por mais que a gente tenha parceiros aí que não querem saber muito, né? Mas o que a gente sente falta hoje é de alguém junto, né? Comprando a causa ali para que a gente consiga gerar essas oportunidades, né? Então, falando isso em termos de federação, mas voltado para o boxe aí, para que o nosso esporte aí tenha o brilho que merece, né? Que hoje não temos no estado. E o que boxeador não é burro, cara. Boxeador não é burro. Tô falando essa câmera aqui. Durante muito tempo ficou aquele estereótipo. Como é que o Maguila falava mesmo? Não entendi. Eu quero mandar um abraço pra minha mãe. Não é, cara. O lutador é um bicho inteligente, meu. Entendeu? A gente. Oi? Não, a gente ama também, a gente é ser humano e a gente é um ser humano legal aí, normal também, entendeu? Não, eu tenho essa cara de mal aqui, mas eu sou um cara legal pra caramba, sou coração, né? Galera, minha irmã me chama de urso. Minhas filhas falam que você tem cara de mal, mas entendeu? Mas eu sou de boa. É só... Obrigado por essa pergunta. Valeu. Ser humano, nós é gente boa pra caramba, meu. Entendeu? É só isso aí. Boxeador é um cara legal. Eu quero fazer amizade com alguns pra você me levar comigo. Isso é legal, cara. A gente sai sendo mais seguro. Exato. Com certeza. Só pra fechar, Foreman, se você, pensando no teu auge, assim, tá? Como se, vamos dizer que hoje você tivesse teu auge. Se você pudesse escolher alguém na história, algum lutador que você gostaria de enfrentar, quem que você escolheria? Tyson? Não sei se eu ia ganhar, né? Mas não. Mas sempre pô, imagine. Já tá no box record lá, lutei com o Tyson. Pô, tá louco. Seria um sonho. Mike Tyson, pô. Tá louco. Meu ídolo, né? E o meu ídolo... Chegar, né? E se tinha condições de chegar lá, né? Tinha. E... Não, mas na minha categoria é um pouco abaixo. Mas como peso pesado, sim. Eu lutei como peso pesado também. Lutei com o Boistov. Eu tô com um campeão do mundo, cara. E bateu muita gente famosa aí do meu nas sparring. E lutar com o Tyson, e conhecer o meu ídolo máximo, que é o Muhammad Ali. Esse eu queria ter conhecido. Esse foi um ser humano extraordinário, meu Deus do céu. Esse eu queria ter conhecido. Massa. Baita ser humano. É isso, meu querido. Então, pessoal, a nossa conversa hoje fica por aqui. A gente super recomenda que você conheça um pouquinho mais sobre o nosso convidado de hoje, sobre o trabalho que ele está fazendo sobre essa causa. Vamos colocar mais informações lá na descrição desse vídeo. E muito obrigado, gente, pela participação, pela conversa aqui. Obrigado pelo convite aí. E a galera que tá em casa, é a oportunidade de você se inscrever, comentar, conversar com a gente, tá? Trazer suas opiniões sobre isso. E ficamos até na próxima semana, né? Isso aí. Próximo episódio.